deputado Ricardo Barros, do Partido Progressista do Paraná, é o novo líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ele substitui Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que estava no cargo desde o início do governo. Essa mudança é cheia de significados políticos. Deixa ao posto um deputado que podemos chamar talvez de bolsonarista raiz. Assume a função um membro dos mais representativos do chamado Centrão. O governo está formando essa nova base aliada porque precisa de voto, não só para as pautas consideradas prioritárias, importantes na área de economia, por exemplo, mas também para se livrar de um eventual pedido de impeachment. Então tem essa movimentação favorável ao Centrão, há tempos a gente vem vendo isso. Ricardo Barros é uma figura conhecidíssima da política em Brasília e já foi aliado dos mais diferentes governos. E dança conforme a música, como é bem típico do Centrão, porque, por exemplo, ele já foi líder ou vice-líder dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, recebo como convidado o André Gonçalves. Ele é editor de República da Gazeta do Povo. A gente vai falar sobre os significados políticos dessa troca de liderança do governo na Câmara dos Deputados e também sobre o perfil do novo líder, o paranaense Ricardo Barros. Olha, nós temos feito um trabalho muito forte de articulação, eu fui vice-líder aqui do Fernando Henrique, do governo, do Lula, da Dilma, ministro do Temer. Bom, André, vamos separar aqui a nossa conversa sobre o Ricardo Barros, sobre a mudança na liderança do governo, em 3 partes. Quero falar sobre qual a importância do líder do governo na Câmara, também qual que é o significado político dessa troca no governo Bolsonaro e quem é o Ricardo Barros, né, que está assumindo o cargo. E eu começo por essa terceira pergunta, André. Dá para dizer que o deputado Ricardo Barros é, assim, uma das principais caras, se não a cara, do chamado Centrão lá na Câmara, André? Ô, Márcio, eu acho que ele é mais do que isso. Se a gente tentar vincular ele só ao Centrão e essa ideia que a gente tem presente no imaginário de como funciona essa organização, acho que não é bem por aí. Ele é um deputado bastante, digamos assim, especial, viu? Do meu ponto de vista, acho que ele é muito mais forte de conhecimento das questões da Câmara, e aí especialmente das questões de orçamento, de como funciona a lei orçamentária e de como os deputados podem alterá-la, né? E dentro disso, todos os interesses ali dos 512 colegas dele de Câmara dos Deputados, do que necessariamente alguém tão político do Centrão, no sentido mais estrito de fazer ali os seus conchavos e tal. O Ricardo Barros é um político bastante duro, assim, ele é bastante implacável, mas ele tem informação sobre o que cada um dos colegas quer. E ele sabe mexer no ponto que mais interessa a cada um dos deputados, que é o bolso. Não necessariamente o bolso dos deputados, mas, por exemplo, para onde você destina uma emenda orçamentária, que obra você valoriza mais no orçamento, que cargo determinado deputado dá importância, dá relevância, quais estatais são de interesse de determinada bancada. Então tem um jogo aí que ele domina muito fortemente. Afinal, um deputado aí que está no seu 6º mandato, não é o 6º mandato consecutivo, ele começou na Câmara lá em 1995, mas foi se especializando, se debruçando principalmente sobre orçamento, como eu falei. Tem até um livro sobre isso, lançado em 2007, chamado De Olho no Orçamento do Brasil. Em linhas gerais, os deputados não gostam de participar da Comissão de Orçamento, porque é uma comissão bastante árida, é difícil de você entender a mecânica, é difícil de você conseguir influenciar questões ali dentro, mas ele se dedicou a isso durante muitos mandatos e esse é o ativo que ele vai trazer para o governo. Saber de onde estão os recursos e quais são os interesses dos deputados em relação ao orçamento. Está longe de ser a primeira vez que ele vai ser líder no Congresso, na Câmara, agora nesse mandato do governo Bolsonaro, né, André? De fato, ele foi vice-líder dos outros governos. Ele foi vice-líder do Fernando Henrique, ele foi vice-líder do Lula, e aí ele foi vice-líder da Dilma. Ele só não foi vice-líder do Temer porque ele foi ministro da Saúde do Temer. Eu estava recuperando aqui nos meus históricos, eu fui durante quase 9 anos correspondente da Gazeta do Povo lá em Brasília, né? E recuperei uma matéria aqui sobre o momento em que ele estava em negociação para ser ministro da Saúde no final do governo Dilma. A Dilma estava desesperada lá tentando se salvar do impeachment e ela começou a fazer uns agrados ali para alguns setores do PP, do Centrão em geral, né? E estava negociando o ministério com ele, ele acabou depois sendo ministro durante o governo Temer. O Ministério da Saúde, sob a minha gestão, é parte de um governo. Ele não defende soluções para si próprio, ele não defende políticas para si próprio. Ele defende uma articulação de governo para que a gente possa prestar o serviço com segurança e qualidade. O Ricardo Barros, ele tem esse perfil
de ser mais de bastidor de segundo escalão ali, entendeu? Não ser tanto da linha de frente. Ele nunca exerceu esse papel de líder lá, o topo da cadeia, né? Esse papel de vice-líder era um papel mais de contorno das negociações. Ele ia lá e conversava com os parlamentares para conseguir convencê-los, enfim, das importâncias de determinados projetos do governo. Eu me lembro, por exemplo, que ele foi escalado de última hora pelo governo Lula, lá no segundo mandato do governo Lula, para tentar a manutenção da CPMF. Ele era um dos interlocutores ali do governo para conseguir a manutenção. A CPMF caiu, se a gente for lembrar, foi a principal derrota de todo o governo Lula do ponto de vista econômico, né? Ele nunca engoliu aquela história. Mas o Ricardo Barros entrou na reta final, inclusive no Senado. Ele era deputado e foi negociar no Senado, e ele conseguiu sim ter um papel muito importante, reverteu muito voto. O comentário da época, se ele tivesse entrado antes nessa negociação, ele conseguiria ter revertido mais votos e mantido a CPMF lá no governo Lula. E a família do deputado também é toda envolvida na política, né? Quem é do estado do Paraná conhece muito bem toda a família do deputado Ricardo Barros, né, André? Pois é, uma família muito forte de Maringá. Ele foi prefeito de Maringá ainda muito jovem, né? O Silvio Barros, o pai dele foi prefeito, o irmão dele foi prefeito. Ele conseguiu emplacar a vice-governadora, né? A Cida Borghetti, que disputou a eleição depois para a governadora do estado, esposa dele. Construímos a maior aliança, maior tempo de televisão, maior número de deputados federais e estaduais eleitos, uma chapa muito forte de novas lideranças que querem se apresentar para o Paraná, assim como é a governadora Cida Borghetti, uma novidade no processo eleitoral. A filha foi candidata a deputada estadual e foi candidata a prefeita em Curitiba. É toda uma dinastia ali de políticos. Eles são muito fortes regionalmente. Sim, assim, a política de Maringá se confunde com o sobrenome deles. Eles são fortíssimos. Tem esse nicho de atuação e tem esse nicho de atuação em Brasília. Ele também é muito forte. Tem uma interlocução muito forte nos ministérios, isso não é de agora. Sabe todos os meandros ali, como a gente falou, né? Desde a época do Fernando Henrique. Você vai guardando esse conhecimento, né? Que não é um conhecimento só de quem está lá. Por exemplo, vamos pegar como comparação, né? O líder que ele substitui, o Major Vitor Hugo, o deputado de primeiro mandato. Queira ou não, você não consegue ter conhecimento suficiente dos meandros ali da máquina pública para conseguir ter um traquejo como o Ricardo Barros tem. Experiência pesa muito para esse cargo, experiência pesa muito em Brasília. Tem todo o outro lado, né, Márcio, que todo mundo fala, do centrão, da velha política, isso é inegável, isso realmente ele carrega no currículo. Mas, por outro lado, tem todo o conhecimento da máquina de como fazê-la funcionar a favor do governo. Pois é, eu queria passar agora para o segundo tópico, então, dessa conversa nossa, André, que é essa troca de liderança, né, o aspecto do significado político sobre isso. É um passo, né, ou talvez um dos maiores passos dessa aproximação do governo Bolsonaro com o Centrão. Por que essa aposta agora, ou essa necessidade, talvez, do governo Bolsonaro? O presidente não bateu sempre nessa tecla aí da nova política, contra as chamadas velhas práticas, hein, André? Só lembrando, o Bolsonaro foi muito tempo do PP, né, do partido do Ricardo Barros. É verdade. E as informações que a gente tem, inclusive, são que os dois, na época de colegas de partido, não se davam lá muito bem, viu? Acho que foi uma relação que foi sendo reconstruída aí ao longo do tempo. Mas esse processo de aproximação do Centrão, é óbvio, para ter governabilidade, a tal governabilidade que vem lá desde a época do Fernando Henrique, né? Sim. Fernando Henrique, Lula, Dilma, acho que esse é um processo que ele decidiu enfrentar, né? E está seguindo o mesmo receituário dos seus antecessores. Ele está ali se juntando com uma parte do Centrão. Não é todo o Centrão, a gente acabou de ver uma divisão, né? O DEM e o MDB saíram do Centrão, num fortalecimento da ala ligada principalmente ao Rodrigo Maia, e ele está tentando se juntar aí a outras forças desse espectro político. O Ricardo Barros é claramente uma sinalização de que ele quer um naco ali, né? Tudo isso está muito ligado também, Márcio, à eleição para a presidência na Câmara em fevereiro do ano que vem. Possivelmente ele vai querer ter algum candidato, fala assim muitos nomes do PP. Com esse avanço do Ricardo Barros, eu não descartaria até uma participação do Ricardo Barros como principal nome. Ele já flertou aí com a possibilidade de disputar a presidência da Câmara em outras oportunidades. Estou aqui, candidato a presidente da Câmara, trabalhando com os colegas para levar essa ideia do empoderamento da Câmara dos Deputados. O jogo está sendo jogado ali. É fato que o Bolsonaro está
abandonando muito do seu discurso antipolítica. O Major Vitor Hugo era muito mais alinhado a isso, mas enfrentou muita dificuldade. É difícil você conseguir ser anti-establishment dentro das atuais regras e dentro das atuais hierarquias que existem na Câmara. Elas não foram totalmente desmanchadas na eleição de 2018. Entrando no lugar do deputado Major Vitor Hugo, que é o contrário dele em termos de experiência política, de articulação, e essa foi uma das reclamações mais constantes dos aliados, que ele é muito técnico, ele foi assessor parlamentar, é um deputado de primeiro mandato e não tinha assim muito trato com as pessoas, embora seja muito educado, ele não tinha condição de fazer articulação política. Essa era uma reclamação geral dos aliados e por isso ele está saindo. Para fechar aqui a terceira parte da conversa, André, por que esse cargo de líder do governo na Câmara é importante, é relevante? Puxa, ele é importante do ponto de vista simbólico e é muito importante do ponto de vista prático também, Márcio. A gente tem que se colocar na seguinte situação, são 513 deputados e quando eles entram numa sessão não dá para todo mundo falar, né? Falam os líderes. E os líderes, além de ter o controle das sessões de votação, agora a gente não está tendo por causa da pandemia, né? Tem tido algumas sessões virtuais, mas são eles que orientam os votos, eles têm direito à fala ali quase restrita durante as votações, né? E são eles que são as pessoas que têm responsabilidade de fazer as negociações. A gente pensa assim, votei um tal deputado sem prestar atenção, por exemplo, no partido dele, achando que ele vai chegar lá e poder votar como quiser. Não é bem assim. O esquema de hierarquia na Câmara dos Deputados é extremamente rígido. Se você não cumprir uma orientação partidária, você corre sério risco de perder o mandato. Então, a voz do líder, as decisões do líder, o perfil de atuação do líder é muito relevante, seja do líder partidário e principalmente do líder do governo. Ele consegue sim reverter uma votação, negociar em cima da hora e conseguir acordos ali que sejam mais benéficos ao governo, evitar derrotas. Desse ponto de vista, o Ricardo Barros tem muito mais repertório do que o Major Vitor Hugo. Resta saber se ele vai conseguir colocar em prática ali, né? Porque até agora o que a gente viu do governo Bolsonaro foi uma dificuldade muito grande de conseguir formar uma base de apoio. Essa base a gente tinha em mente que seria lá o PSL, o núcleo duro do PSL, que acabou se desmontando, né? O próprio Bolsonaro deixou o partido. E deixou o partido com uma série de rusgas, né? E agora vem tentando remontar aí a sua base e apelou para uma parte do Centrão. E a parte do Centrão a qual ele abraçou é a do Ricardo Barros. A gente vai ver agora quais serão os frutos disso. Também, Márcio, é importante ressaltar que isso não é exatamente uma novidade. No Senado, o líder, o Fernando Bezerra Coelho, foi ministro da Dilma, é do MDB, é um representante da política do Nordeste. Ou seja, essa mesma solução mais conservadora na relação com o Senado, ele está adotando agora na Câmara. Pois é. Então não dá para dizer o contrário, né? Quer dizer, de vez o governo Bolsonaro embarca nessas soluções que várias vezes são ligadas à chamada velha política, né? Eu acho que não dá para dizer o contrário disso, né? Percebeu-se que era necessário. É muito complexo dizer isso. A gente vai ter que ver a atuação do Ricardo Barros, como vai ser para poder julgá-la, né? Mas avaliando por perfil, é isso mesmo. Não, é inegável, né? A gente está falando de um deputado que tem 6 mandatos, já participou de diversos outros governos e que tem conhecimento das operações ali da Câmara, operação para fazer uma votação andar, uma votação não andar, ele tem esse traquejo para fazer acontecer, né? É uma solução ligada à velha política, sim, mas depende de como ele vai atuar agora, a gente vai precisar ver caso a caso, né? Como é que vai ser a implementação desse conhecimento dele no dia a dia e principalmente, Márcio, acho que agora a gente tem que ficar de olho em quais vão ser as prioridades do governo. O governo tinha até esse momento uma séria dificuldade de conseguir mostrar o que ele queria. Minha prioridade é esse projeto, é esse. Se fosse para apostar, eu acho que todas as fichas vão ser jogadas no Renda Brasil, que é o novo programa de políticas sociais do governo, possivelmente um substituto do Bolsa Família. E que o governo está tentando até acelerar o processo porque tem a questão do peso do auxílio emergencial que está pesando no orçamento mês a mês aí, né? E o governo quer fazer... Exatamente. Tem uma discussão paralela a isso, que é uma discussão sobre teto de gastos, e furar o teto pode custar um mandato ao Bolsonaro, ele pode sim sofrer um processo em função do descumprimento da meta fiscal, então tem todo um jogo aí, e eu acho que o pano de fundo, se for para apontar
onde vai dar é na questão do Renda Brasil, o novo programa de políticas sociais do Bolsonaro. Em paralelo a isso, a gente tem a reforma tributária também, Márcio, que eu acho que vai andar. E aí a gente tem mais um pepino, né, que é a criação da nova CPMF, que é uma das bandeiras do ministro da Economia. E que vai ter tudo isso, o Ricardo Barros atuando como líder do governo lá para ajudar nessas pautas. Bom, vamos acompanhar então. André Gonçalves, editor de República, da Gazeta do Povo. Obrigado, André. Até a próxima. Um abraço, Márcio. Abraço a todo mundo. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o André Gonçalves, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela Globo News e também de entrevistas dadas pelo deputado Ricardo Barros quando era ministro da Saúde do governo Temer, uma entrevista que está disponível no canal do Ministério da Saúde no YouTube, e ainda também uma fala do deputado Ricardo Barros quando ele era candidato à presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro do ano passado, de 2019, quando recebeu 4 votos na disputa. Teve ainda uma outra fala do Ricardo Barros quando, da campanha eleitoral da esposa dele, a então governadora Cida Borghetti, que tentava a reeleição no Paraná, mas acabou não sendo eleita, foi derrotada por Ratinho Júnior do PSD. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!